Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Compartilhando Vida. E hoje eu quero convidar você a pensar sobre a existência de Deus. E aí, Deus existe? Deus não existe? Como saber? A pergunta que fazemos nesse momento é: como sabemos que Deus existe? E nessa nossa aula de hoje a gente vai analisar por duas vertentes. A primeira vertente, que trata da íntima intuição de Deus, e a segunda vertente, que trata que a própria natureza é testemunha da existência de Deus e também as sagradas escrituras testemunham da existência do Criador. A íntima intuição de Deus. Vamos falar um pouco a respeito dessa íntima intuição de Deus? Então, essa íntima intuição de Deus, todas as pessoas, de qualquer lugar, de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer etnia, traz na sua alma, traz em si essa intuição de que Deus existe. Eu, enquanto escrevi esses slides, eu estava pensando a respeito do áudio que mais se ouve, por exemplo, de uma caixa preta de um avião no momento em que a aeronave está em queda. As pessoas começam a gritar: ai meu Deus do céu, meu Deus, ai Jesus. O desespero ali na alma de todos os seres humanos há essa intuição íntima de que existe alguém que o criou, de que nós somos criaturas de alguém que é superior a nós, que nós fomos criados. Então isso está na alma de toda pessoa e isso se manifesta na alma da pessoa, sobretudo nos momentos de desespero e nos momentos de temor. Agora nós vamos conversar um pouco a respeito das evidências da existência de Deus, tanto nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, quanto na natureza. É interessante, em relação à prova da existência de Deus nas Escrituras Sagradas, que se a gente for ler o primeiro livro da Bíblia, está escrito assim, olha: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, se Deus criou os céus e a terra no princípio, é porque ele estava antes do princípio. Se Deus criou os céus e a terra no princípio, ele estava antes do princípio. Esse é o Deus. Esse é o Deus que trabalha. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus que criou não só o planeta Terra e os seres humanos, mas é o Deus também que cria todo o universo. E não só cria todo o universo, como mantém todas as coisas em perfeita consonância, todas as coisas funcionando como uma engrenagem precisa de um relógio. Esse é o Deus. Então, no princípio, Deus cria os céus e a terra. E se a gente for ver o relato bíblico, ele não só cria, como o relato bíblico diz que Deus criou o mundo em 6 dias, e 6 dias aqui não necessariamente são dias literais, e no sétimo dia descansou. Isso significa que no sétimo dia não precisou mais nada ser criado, porque todas as coisas já haviam sido criadas, mas ele governa todas as coisas no universo e governa todas as coisas. É impressionante como o dia e a noite não falham.
É impressionante como a gente vive num planeta onde ele é 70% de água e só 30% de terra, e Deus põe limites na água para que não invada a terra seca e os seres humanos consigam viver neste lugar. Este é o Deus. É o mesmo Deus que possibilita as chuvas, as estações, as árvores frutíferas, que criou o dia, criou a noite. A Bíblia diz que criou os luminares, criou os animais, as plantas, criou os seres viventes, deu à mulher, através de uma relação de amor com o homem, a possibilidade de gerar filhos e assim dar continuidade à espécie. Esse é o Deus. Em relação à natureza, existe um salmo bíblico, né, o Salmo 119, os versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia e a noite revela a outra noite. É interessante que ainda que não houvesse Bíblia, que não houvessem cristãos pregando às pessoas, ainda que Jesus não tivesse vindo ao mundo para resgatar a humanidade, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra da sua mão. As obras das suas mãos. É impressionante quando, por exemplo, você olha para uma noite com céu estrelado e você vê milhares, milhares e milhares de estrelas no céu e todas elas criadas por esse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano, esse Deus que tem todo o poder. Quando a gente senta diante da praia e olha aquele mar lindo, as ondas que vêm e vão, quando você pode contemplar a beleza de uma cachoeira, quando você pode contemplar a beleza de uma montanha, de uma floresta, tudo isso revela e declara as obras da mão do nosso Criador. Deus, o Criador de todas as coisas. Mas aí você deve estar se questionando, né? Como Deus existe se a gente vê tantas coisas ruins? Como Deus existe se a gente vê tanta morte, tanta doença, tanta catástrofe? Na verdade, todas essas mazelas e as desgraças que a gente vê provocadas pelo homem é consequência da falta de amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, onde Deus não está, o homem fica entregue a toda sorte de vaidade, a toda sorte de ganância, a toda sorte de necessidade. Então, muitas das vezes nós vemos, tem alguém com fome. Mas por que a pessoa está com fome? Porque o pão que vem na minha mão, que era para eu dividir, a minha ganância e a minha falta de amor não permite. Mas por que as doenças? Os homens cada vez mais produzindo poluição e destruição desse planeta que Deus fez para que nós estivéssemos habitando. É interessante que durante esse período de quarentena e os primeiros dias onde, de fato, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ninguém saía às ruas, impressionante como o mar, a água ficou mais limpa, onde algumas regiões de praias consideradas sujas apareceram cardumes de peixes, apareceram tartarugas, os animais, cobras, jacarés, macacos, eles começaram a aparecer. Então não tem como a gente culpar o nosso Criador por todas as desgraças provocadas pelas nossas mãos.
Não tem como culparmos o nosso Criador por toda a maldade que habita no coração da raça humana, quando na verdade a gente tirou Deus do nosso coração e a gente se entregou à vaidade. Mas que você possa, a cada momento, valorizar o fato de que seu Criador está sempre de braços abertos para você, como um bom Pai, Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas.